Ok, minha gente, já de volta. O Jefferson está dizendo aqui que nós já somos convidados e vamos estar junto com ele. Alexandre de Araújo Chaves. Márcio, você é o exemplo para todos, que Deus te abençoe sempre. Luciano Andrade, bom dia para todos. Devem ser conhecidos teus. O Alexandre Chaves é meu padrinho de casamento, meu grande conselheiro, amigo. É o cara que me ensinou muita coisa, é o cara que me deu oportunidade de trabalho. Eu trabalhei no Banco do Brasil como vigilante, muitos anos. E foi ele que me indicou para mim fazer o meu curso, foi ele que arrumou a vaga para mim, foi ele que me ajudou a reformar a minha primeira casa quando eu comprei, ele que foi meu padrinho de casamento, e é um cara que, assim, é amigo, sabe aquele amigo que para qualquer coisa, eu preciso disso, estou de lá, ele, espera aí que eu vou fazer para você, vou ver aqui e faço. Então, assim, minha gratidão para o Cris, que é a esposa dele, Mariana, Alexandre, são uma família linda, linda demais, abençoada. Bom, agora, a grande curiosidade. Bom, o brasileiro, o teresopolitano, quando chega lá nos países árabes, né, eles são muito bem recebidos. Até porque eles vão levar uma coisa que eles não têm, que é o jiu-jitsu, que hoje é referência mundial do nosso jiu-jitsu. Só não é aqui em Teresópolis, que até hoje o prefeito não sancionou a lei botando os professores nas escolas. O dia que o prefeito Vinícius fizer isso, você vai ver como você vai ajudar os alunos. Porque para aprender o jiu-jitsu tem que ter boa nota na escola. Então, isso é extremamente importante, prefeito. Está na sua mão a lei do vereador Maurício Lopes para assinar. Aí você foi para lá, e como é que é um pastor evangélico num país muçulmano? É isso que eu não consigo ainda ver. É normal o culto? Porque eles são muito radicais, né? Hélio, eu costumo dizer que Deus ele tem a forma dele de trabalhar. E Deus ele trabalha de uma forma peculiar em cada tempo, em cada momento, em cada local. Quando a gente chega em 2015 lá, né, nos Emirados Árabes, 2014, a Igreja Assembleia de Deus do Brás, de São Paulo, ela tinha acabado de fechar com o pastor que estava lá, era o pastor Ricardo Oliveira, jogador de futebol. Ricardo Oliveira, sim. Tinha um trabalho lá e lindo, um trabalho forte, só que ele teve que voltar. Acabou o contrato, voltou para o Brasil. E isso, volta para o Brasil. E então não tinha igreja. Até aquele momento tinha igreja dele, após não tinha. Em outros locais tinha, que até hoje tem, mas em Abu Dhabi, capital, não tinha igreja. E os irmãos começaram, não pode, mas começaram a se reunir, porque a gente sente a falta de Deus. Só que uma coisa que nós aprendemos que nós temos que respeitar a lei dos homens. Jesus nos ensina isso. E lá não pode reunião cristã ou religiosa dentro de casas. Não pode. Então, aqueles irmãos ali, eles foram ver um local para se reunir. Sem pastor, com uma direção de Deus, mas sem pastor. E eu tive a felicidade de chegar nesse momento junto com os irmãos. Né? Mas foi 7 irmãos comigo, e ali se formou a Igreja Brasileira, que hoje ela é registrada em Abu Dhabi, está na coordenação e na direção do pastor Jurandir, um amigo também que eu trabalhei sendo co-pastor dele durante 3 anos, né, e aprendi demais. E quando a gente chega ali, não tem. Então, vai entender, um irmão da Assembleia de Deus, um irmão da Igreja Batista, outro irmão da Universal e 2 irmãos católicos. Isso. Todo mundo se juntou para um bem maior, reino de Deus. Né? Essa igreja foi formada. Só que ela tinha que começar a ter suas divisões, acertar quem é pastor. E eu nunca quis ser pastor, sobre as pessoas. Nunca quis isso. Né? Portanto, quando ela se fundou, eu pedi para sair. Falei, gente, eu vou ser ordenado a pastor. A nossa conversa foi essa, eu não vou ser ordenado para ser pastor como vocês. E eu me retirei. Os irmãos continuaram tocando a obra, eu ia no culto, e uma benção. Até mando os abraços para os irmãos lá. E eu sou ordenado em 2017. Né? 2017, em outubro,
esse pastor Jurandir, ele vem para assumir a igreja. Porque entra uma lei que tem que ter um pastor para assumir a igreja e ele não pode ter vínculo com nenhuma empresa. Sim. Então ele vai assumir a igreja e me convida para me ser co-pastor dele. Agora vamos entrar no ser pastor num país muçulmano. O ano de 2017, 2018, 2019, velho, entrou a lei da tolerância religiosa no país. O que é isso? É você respeitar a religião de outros. Lá tem uma lei de tolerância religiosa. No país. Tem uma lei. A lei diz, não se pode pregar o evangelho para pessoas nenhuma. Você tem o teu lugar de culto, ali é o lugar de culto. Se a pessoa quer ir lá, o problema é dela, ela está querendo. Mas você não pode sair como no Brasil anunciando nas ruas. Não pode, porque é um país 100% muçulmano. E uma coisa que eu aprendi, a tolerância religiosa, a respeitar o espaço dos outros. E quando eu falo isso aqui no Brasil, muita gente fica olhando. É porque não tem isso aqui? Não tem isso aqui. Todo mundo tem o direito de ser o que quer ser. Cultuar o que quer cultuar. Cada um tem o seu entendimento daquilo que ele gosta. Eu não posso apontar, mesmo eu sendo pastor, eu não posso apontar o meu irmão católico, o meu irmão espírita. Eu não posso. Eu tenho que entender que existe uma tolerância religiosa. Quando eu não tolero isso, quando eu quebro essa barreira, eu arrumo inimizade. Eu arrumo briga. Isso não é bom. Então, eu como pastor naquele país, eu vivo assim. Eu respeito. É muçulmano, eu respeito. Eu respeito eles, eu estou no país deles. Assim como eles te respeitam assim também. Assim como eles me respeitam. Nunca fui agredido, nada. Minha família nunca foi, minha filha nunca foi. A escola sabe, os meus amigos do trabalho sabem que eu sou pastor, os meus chefes sabem que eu sou pastor. Por quê? Porque eu dou respeito. Eu respeito as pessoas, independente da sua religião. Aí, lá tem uma igreja física, você tem a sua igreja. Não, tem um prédio físico, aonde ali as igrejas cristãs elas se localizam. Num prédio só? Num prédio só, com várias salas. A igreja hoje brasileira, né, ela tem os cultos todos os sábados lá. Então ela tem um horário para o culto dela. Vamos colocar, hoje eu não sei, porque hoje nós não estamos mais nessa igreja. Antigamente era de 10 a meio-dia. Então, 12:30, a sala tem que estar limpa. Porque 13h vai começar outra igreja de outra nacionalidade. Uhum. E assim sucessivamente, durante a semana, durante os meses. Então, assim, o governo ele te dá um local. Esse local aqui é onde pode ter igreja. Tá bom? Você vai lá, vai entrar em contato com o administrador vai ver, vai tudo, e aqui aprovou, pode ser a tua igreja, tá? Não sei o que vai acontecer. Então, assim, nós temos um local de culto onde é destinado pelo governo do país. E é bom, não é ruim. 2 horas depois entra outra igreja. 2 horas depois entra outra igreja, de outro país, de outra língua. E assim é. E a igreja tem se sustentado lá, já vai para o sétimo ano. Que respeito, hein? Que coisa impressionante. Respeito, Hélio. A gente não imagina isso. É respeito, Hélio. Respeito. Saber que eu não posso quebrar a barreira do limite com as pessoas, mesmo religiosa. É isso que nós temos que entender. Eu cresci 100% na minha vida pastoral entendendo muitas coisas. Eu costumo dizer que Deus ele me levou para aquele país para ele me tratar em muitas coisas, ele tem me tratado. Porque eu tenho que aprender a sentar para conversar. Vamos trazer uma palavra usada com gregos e troianos, com santos e profanos. Eu tenho que aprender a conversar. Porque Jesus ele nunca se escapou, ele nunca virou de costas para essas pessoas. Eu não sou João Batista para bater em religião de ninguém, nem bater em ninguém. Então eu tenho que entender isso. Eu tenho que ter o caráter e o entendimento disso. Que eu tenho que sentar com a pessoa que é muçulmana, que é espírita, que é católica, que é de outra, e conversar. O conversar não agride.
O que agride é religiosidade. Não é Deus que agride ninguém. Deus não agride ninguém. A Bíblia não agride ninguém. A Bíblia confronta pecado. E nós não somos a Bíblia. Nós somos o portador da palavra de Deus. E nós não podemos pegar a palavra para agredir ninguém. Então, assim, eu tenho vivido essa experiência na minha vida. E eu tenho crescido, graças a Deus, muito bem, muito bem. Eu tenho impressão, quer dizer, tenho impressão, quem sou eu para colocar dessa maneira, mas o dia que você voltar em definitivo para o Brasil, você vai vir com uma experiência espiritual enorme. Porque isso, só em você que está lá, não tem muito tempo, mas só em você falando isso aqui, a gente já está vendo o quanto está sendo bom para você estar hoje num país até de confronto, porque lá eles, Emirados Árabes até que está em paz há muito tempo, né? Mas lá é um momento de guerra, sempre naqueles países ali do Oriente Médio. Leandro Martins, forte abraço, estamos em Abu Dhabi. Márcio é bênção, grande amigo e orientador. Márcio faz um belo trabalho aqui tratando de famílias. Leandro Martins. Deus ele tem nos dado essa oportunidade. Ele está lá, né? Ele está lá. Leandro Martins, Ludmila, Tainá e toda a família. São famílias que Deus tem nos dado para a gente cuidar. Nélio, em 2020, quando entrou a pandemia, eu não entendi por que Deus pediu para a gente fazer um rompimento, eu sendo compastor de uma igreja, dessa igreja. Eu falei, Deus, está tão bom, eu sou compastor, a minha vida está tranquila. Mas Deus ele criou um cenário para fazer esse rompimento, eu entendi por quê. Porque eu tinha que alcançar algumas pessoas que não tinham força para chegar lá, na igreja. E é assim. E assim, a gente tem trabalhado com muita família, eu e minha esposa. A minha esposa, quero mandar um abraço, missionária Marcela, se eu conheceu ela. Conheci. É uma grande mulher de Deus, orientadora, inteligente, sábia. É uma mulher que tem me dado base para tudo que eu tenho feito na minha vida. E assim, e o meu coração tem se voltado para a família. Porque é muito desafio, Hélio. Nós costumamos dizer lá, porque lá não tem mãe para ajudar. Se tu briga com a sua esposa dentro de casa, você tem que ficar dentro de casa. Não tem para onde você ir. Então, o confronto é maior. As mulheres lá usam o rosto tá bem coberto? As mulheres tradicionais, Emirates, usam. Né? Algumas. A tua esposa, quando sai, ela tem que... Não precisa, tem a né? liberdade para andar, mas, claro, andar decentemente. Tá. Decentemente, né? Então, assim, é claro que quero que uma mulher estiver indecentemente num shopping, num lugar público, eles pedem para se cobrir ou para sair. Porque é um país muçulmano islâmico. E a gente tem que entender. E é uma cultura secular, né? A gente tem que respeitar. Né? Eu costumo dizer que nós estamos no terreno da casa do sheik. Então, vamos respeitar a casa dele. Aquilo que ele falar é falado, é a casa dele, não é minha casa. Eu sou convidado na terra dele. Então, eu tenho que respeitar tudo que ele coloca. É muito grande a comunidade brasileira e teresopolitana? A comunidade brasileira, como a minha esposa ela trabalha na Unicesumar, que é uma faculdade brasileira em Dubai, que é uma bênção, Hélio. Hélio, é uma bênção. Eu me formo agora, em outubro, para a glória de Deus, né, a minha graduação. E até isso é uma vitória de Deus, que eu nunca pensei em fazer uma faculdade. Né? E o último censo que foi levantado tinha 10 mil e poucos brasileiros, mas deve já ter aumentado, com certeza. Teresopolitano, as pessoas costumam dizer que a metade da nossa empresa é teresopolitana. Né? Por causa das pessoas que foram primeiro, os que abriram a porta para a gente, e eu não posso esquecer disso, porque eu sou grato pelas pessoas. Né? Nós temos lá, né, graças a Deus, o Wesley, que é daqui de Teresópolis, faz um grande trabalho, né, que trabalha na coordenação. A Úrsula trabalhava na supervisão. O meu mestre Fabrício Monteiro trabalhou lá. Então, assim, se eu, teresopolitano, eu faço um trabalho bom e eu dou exemplo, eu nunca fecho a porta para o meu povo. Eu sempre falo isso com todo mundo. Eu sou teresopolitano. Se eu sujar o nome da minha cidade, quando bater o currículo de um professor aqui, ele vai ver. Teresópolis, o cara vai lembrar. Pô, teve um cara aqui que sujou e é de Teresópolis, ele vai fechar. Então, assim, nós não entendemos a responsabilidade tão grande. Então, teresopolitano, eu vou dizer, vou chutar,
Deve ter uns 700 a 800. Isso tudo? Vou chutar, deve ter, Aham. por aí. Entre família, tudo junto. Deve ser isso. Deve ser isso. Muita gente, muita gente. Manda um abraço para o mestre Bita também. Mestre Bita. Tá lá, a Bita tá lá, Bita tá né? lá, é um exemplo. Acho que ele foi um dos Cara, primeiros, né? 57 anos, em toda atividade, o cara que, irmão, é exemplo. Exemplo mesmo pra gente, né? Exemplo, é um cara trabalhador, honesto, respeitoso, né? Manda um abraço para ele, sabe a gratidão. É óbvio que você é uma pessoa diferente hoje de quando você saiu daqui. Mas como é que você avalia a mudança sua da sua esposa? Como é que foi esse crescimento, não só espiritual, mas esse crescimento de viver num outro país? O que isso vai acrescentar na sua vida aqui no Brasil? Hélio, deixa eu só contar uma coisinha que eu acabei de esquecer. Em 2014, eu tive o prazer e a honra de conhecer, eu não sei se o senhor conhece, a família Padrão. Dona Márcia Padrão, Jorge Padrão. De nome. Eu conheci essa família em 2014. Deus fez isso. E eles me convidaram, rapaz, para mim ir jantar na casa deles. Do nada, vem jantar na nossa casa. Eu gostei muito de você. E eles moram aqui na Padre Tintório. Tintório, no condomínio Recanto das Flores. Eu trabalhei lá quando o condomínio começou. A casa deles eu vi construir. Anos depois eu volto para ir ao jantar com eles. E quando eu entrei lá, eu conversava com eles semana passada, e quando eu entrei lá, eu olhei assim, jantamos, conversamos, oramos, brincamos, e a minha filha ganhou um casaquinho da Mickey, né, da tia Mariana, que ela fala, tia Mariana me deu um casaquinho da Mickey. Aí nós fomos embora e eu falei com a minha esposa assim, dentro do carro. Eu falei assim, filha, como é que pode ter um negrão tão bem sucedido em Teresópolis? Eu falei isso com a minha esposa. E como é que pode um cara negro, família negra, tão bem sucedido? Pô, se ele conseguiu, pela história que ele contou para mim, de superação, eu também posso conseguir. Foi essa a injeção que eu precisava na minha vida. Entendi. Isso fez o meu coração arder. Eu saí da casa deles querendo o meu lugar ao sol. Querendo ser bem sucedido, mas não sabia como. Aqui no Brasil, e você sabe disso, né, tem umas coisas tão idiotas, e isso vem aumentando cada vez mais, né? Que é o preconceito contra tudo. Preconceito contra tudo aqui, preconceito contra o gordo, preconceito contra o magro. Opa, a gente está vivendo um momento horrível aqui no Brasil. Pena que eu estou assim nos minutos finais do programa. Lá existe preconceito racial lá em. Em todo mundo existe, né? Em todo mundo vai existir. Eu creio que eu sempre digo para minha esposa, a esposa, como o senhor viu lá, minha esposa é branca. Uma mulher de 1,85 m de altura. Eu tenho 1,78 m, ainda negro. E a gente... Esse ano nós passamos isso no aeroporto, tu acredita? Lá ou aqui? Saindo. Saindo. Tu acredita que nós passamos isso? Só que, assim, eu costumo dizer para minha esposa, eu falo com ela, fica rindo, filha, Deus me colocou num patamar tão alto que isso aí já não me incomoda mais. E tem que ser assim. A gente não pode nem olhar para isso. Eu costumo dizer, minha filha conheceu? É uma negrona linda do cabelo black. E minha esposa já passou isso indo para lá com ela. Deles tirarem ela e entrevistar ela, é tua mãe mesmo? Então, assim, a gente vê a sociedade se degradando, acabando dentro dos seus conceitos. Porque eu não posso olhar a pessoa pelo que ele é e pelo que ele tem. Nunca. Então, assim, eu acho que a geração do meu filho, da minha filha, eu acho que tem a oportunidade de mudar muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, está na mão deles mudar isso. E o que nós temos ensinado para eles é isso. Que vocês podem, que vocês vão, que vocês vão conseguir. Com certeza. E é isso. E é isso que eu tenho falado. Nós ajudamos um projeto que a Assembleia de Deus no Meu Dom tem, o pastor Sérgio Garrido, de jiu-jitsu também. Lá no Vale da Esperança, no Meu Dom. E, de repente, hoje ou quinta-feira eu vou estar com eles. E eu quero falar para aqueles jovens que eles podem. Hélio, era 12 crianças dentro da minha casa. 12 crianças.
Eu costumo dizer, eu comia a mesma coisa, ouvia a mesma coisa, vestia quase as mesmas roupas. E por que eu consegui? O sonho não me deixou desistir. E eu quero dizer isso para Teresópolis, para os jovens que vão me ver, tem muita gente me vendo. Não é o bairro que você mora, não é a casa que você mora, não é a família que você nasceu, não é. Não é porque tua família é mais pobre, não é porque você é negro, porque você é gordo, porque você... Não, não é. A mudança está em você. Só você pode parar você mesmo. Quando você entender que Deus te deu a capacidade de romper os limites e conquistar aquilo que Ele te prometeu, você vai chegar no lugar que você sempre sonhou. Mas uma coisa que eu falei no culto aquele dia, existem barreiras e muralhas que nós temos que jogar por terra. A primeira, barreira social. Essa não pode nos parar. Barreira religiosa. Essa não pode nos parar. Barreira de vínculo, amizade. Essa não pode nos parar. Eu só estou aqui hoje porque, pela misericórdia, Deus fez essa barreira. Quebrou essa barreira. Tirou os preconceitos dos meus olhos. Então, eu quero louvar a Deus pela oportunidade hoje. Louvar a Deus pela vida do Hélio Carracena. Louvar a Deus por esse programa. E a minha oração, todos os dias, que Deus continue te abençoando. É demais. Eu falava com uma pessoa essa semana e a pessoa falou assim, rapaz, não sabe que bênção que o Hélio Carracena está para a nossa cidade. E a minha oração é que o céu lhe recompense. Porque eu tenho certeza que esse tempo novo que o Senhor está vivendo é um tempo de muita paz, de muita glória. Deus vai usar a vida do Senhor demais para alcançar muita gente. Muita, muita, muita gente. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E é o que o Senhor está vivendo, um tempo novo de Deus. É verdade. Eu ia pedir o Márcio para encerrar o programa, mas ele já falou o que ele já encerrou aqui o programa. Amanhã a gente vai estar aqui, eu vou receber também. Lógico que a gente vai falar de tudo, de todos, vamos falar a mão de Deus também. Coincidiu, infelizmente, por um acontecimento lamentável, que foi o incêndio do Sopão. Quem vai estar aqui amanhã é o pastor Marcos, da Metodista. Ele não está mais morando em Teresópolis, mas ele continua sendo o diretor-presidente do Sopão. E ele ficou de vir ontem aqui para falar do incêndio, mas não pôde vir, já deu uma entrevista hoje para a gente, que ele está saindo de um Covid, ele e a esposa. Mas ele garantiu que vem ao programa amanhã. Então a gente mexeu na agenda toda essa semana para receber o Marcos, que vem amanhã, pastor Marcos, que era da Metodista do Vale do Paraíso. Eu nem sei onde ele está, que eu só falei com ele pelo WhatsApp. Na sexta-feira é o Sérgio Garrido, lá da Assembleia de Deus, que vai estar aqui batendo papo com a gente. E como eu falei hoje na abertura do programa, não tem religião, é fazer um bate-papo. Aí entra no meio, lógico que vai entrar o espiritual. E a gente vai falar disso também, porque sem Deus ninguém vive. É óbvio que sem Deus ninguém vai viver. Então, no programa de amanhã. Márcio, encerra o programa para mim, eu tenho 2 minutos. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade que Deus hoje me dá de estar aqui. Eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui foi na direção de Deus, com muita sinceridade, com muita honestidade. Eu louvo a Deus por tudo que tem acontecido em minha vida, em minha casa, em minha família. Deixo um abraço para todas as comunidades da cidade de Teresópolis, todos os professores de jiu-jitsu que têm feito um trabalho lindo dentro dos seus projetos. Quero deixar um abraço para um amigo, eu não podia esquecer dele aqui. Foi um cara que me motivou a estar onde eu estou também, que é o Denis Moraes. Denis é um grande professor de jiu-jitsu, mora na Paineira, e é um cara de Deus. A Jéssica, que é minha madrinha, ele e Jéssica, Deus seja louvado através da vida deles. E eu quero deixar somente um texto, Hélio, para encerrar. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para todos que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo vai dizer que não é por obra, é por fé.
A minha salvação e a tua salvação, dos nossos amigos que estão nos vendo, é por fé e não por obra. A fé é a chave da salvação, minha, sua e de todos aqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigado, Hélio. Prazer enorme ter você aqui. Uma pena que dia 9 ele vai ter que voltar para os Emirados Árabes. Quer dizer, uma pena que eu estou dizendo, porque a gente fica sem ele, mas sabendo que ele está nos representando do outro lado do mundo. Tem um fuso horário de 7 horas. São meio-dia lá agora, são 7 da noite. Né? 7 da noite. Luciano voltou aqui, que Deus continue abençoando você e sua família, meu irmão. Luciano Andrade. E o Leandro também já se despedindo. Muito obrigado a todos vocês. Nosso programa repete às 4 horas da tarde, aqui no Brasil. O pessoal daí, se quiser assistir, são 7 horas depois. E à meia-noite também tem a reprise do nosso programa. Muito obrigado a todos vocês e até o programa de amanhã. Foi muito bom estar mais uma vez aqui, como todos os dias. E não se esqueçam, tá? Ele acima de tudo. Obrigado, gente. Tchau. Poxa.